Estamos recebendo hoje a visita do nosso amigo médico, pediatra, Dr. Juarez Furtado, ele que é fã também na área da homeopatia, e é ele que troca uma ideia com a gente hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, Vera, obrigado pelo convite, sempre um prazer a gente poder estar conversando. Gente, tem muitas informações. Bom, primeiro que é um momento que a gente sabe, né, essa questão aí de alteração de climática, período que antecede o nosso inverno, e a gente sabe que não só os adultos, mas as crianças, principalmente nessa época, apresentam algumas situações bem críticas. Né? Chatas e críticas. Que tira o clima, tira a rotina da mãe e do pai. Começam as tosses, começam as noites com tosse, começam as febres, né? Ai, as alergias, não é brincadeira. E não só mamães, mas vovós também ficam incomodadas, porque elas também têm que atuar ou tentar, às vezes, passar para a mãe uma segurança, uma paz, uma calma. Hoje isso não está acontecendo, sabe? Você é um defensor número 1 das avós. Sou. Por quê? Eu vou dizer, Vera, não só das avós, na verdade, mais das bisavós. Porque na cultura, na época da vida da bisavó, ela desenvolveu uma compreensão dos fatos através de uma sabedoria da vivência. Coisa que hoje nós não fazemos. Hoje, uma geração que nós vivemos é uma geração miojo. É uma geração que em 3 minutos as coisas têm que ser resolvidas. Verdade. Nós não temos paciência de aguardar. O que acontece? A bisavó tinha isso. E quando ela dava o time certo, ela percebia melhor o que estava acontecendo. Hoje a gente não percebe. A criançada grita com alguma dor. O que a gente faz? Corre na farmácia e entra naquele tratamento bélico. Dor, antidor. Estou com um bicho na garganta, um antibiótico, um antibicho. Ou seja, o tratamento bélico é feito para silenciar aqueles gritos que a criança está dando e nós não temos tempo de quê? Saber o que está acontecendo. Bom, e aí entra essa condição de ter esse tempo, de ter essa paciência. Eu vejo que você fala muito isso em relação, inclusive, à questão da febre, né, doutor Juarez? Isso, então. A gente não é a primeira vez que a gente comenta isso no programa, mas é importante porque a gente acaba repetindo essa situação antitérmica. Começou febre antitérmica. Isso. O tal do miojo que ele falou, tudo rapidinho. Eu quero passar com esse sufoco. Eu não suporto passar a noite com meu filho. Imagina a bisavó que tinha 14 filhos. A gente tem um e não consegue passar de 365 dias, 1, 2, 3 noites, sem reclamar e sem logo querer acabar com aquele sofrimento. Sabendo que o sofrimento é um exercício para aquela criança desenvolver algo. Isso que tem que entender. A doença não é uma coisa ruim, a doença, assim como a febre. Tu vê que, Vera, a febre, Papai do Céu ia ser muito chato, ia ser muito triste, ia ser muito mal, se como um dos primeiros mecanismos de defesa que nós tivéssemos, quando um bicho ou quando algo está ruim dentro de mim, eu reagisse com aumento de temperatura. Não é simplesmente assim ilógico eu pensar que é ruim, não, mas é a indústria farmacêutica, a indústria que comanda, não, isso é ruim, vamos cortar. Hoje a ciência sabe que a bisavó no meio do mato sabia, quando não tinha nem médico e nem Dr. Google na frente, ela sabia que a febre era um mecanismo de cura e que hoje a ciência comprova. Aumentou a minha temperatura, aumentou do pequeno, sabe o que acontece? Soldados delas correm melhor e os bichos começam a morrer. 38,5, o vírus começa a morrer, literalmente desnatura e morre torrado. Bactéria 38, 39. Então, o que a gente tem que aprender, Vera, é conduzir a febre, coisa que as bisavós faziam. Elas sabiam que se passar 1 ou 2 dias curtindo uma temperatura que pode ser baixa, dependendo de como eu procedo, nós já falamos de várias vezes como que a mãe tem que proceder. Quando eu passo 1, 2 dias, a criança viveu aquele processo, venceu a briga, exercitou e sabe o que acontece? Não vai bater de novo na farmácia no mês seguinte, que é o que está acontecendo. Não, quinzenalmente. Quinzenalmente. A farmácia está sendo visitada. Eu recebi essa semana ainda, um casal gastava R$ 1.250 por mês. Há 5 meses estava gastando isso, com um filho que não tem nem 3 anos de idade, em farmácia. Eu pergunto para você, não está alguma coisa errada aí? Qual que é o foco? O foco da indústria, a leitura, o paradigma anterior era o paradigma, a maneira de se pensar médica era vamos trabalhar com a doença, vamos eliminar a doença e no fundo hoje nós precisamos trabalhar com saúde e entender o que promove, por isso que está em alta a gente cuidar da alimentação, malhar mais, respirar, curtir, porque tudo isso faz parte de manter saúde. O que a criançada hoje não está vindo, inclusive com uma herança de corpo muito ruim, porque nós não comemos como comia bisavó, a gente hoje vai no supermercado, nós já cansamos de dizer,
Tem 100 prateleiras, precisava ter 3. O que acontece? A gente come produtos alimentícios, mastiga, bota no micro-ondas, né? Faz aquele papel. Eu costumo brincar, né? Você tira um frango, um cadáver do freezer, desempacota, joga dentro de um micro-ondas, aproveita e termina de matá-lo lá. Sabe como é que o micro-ondas esquenta, né? Ele esquenta assim, tritando. Então você quebra a molécula, você desforma aquela proteína e quando você engole aquilo, o teu corpo vai dizer o seguinte: o que seria isso mesmo? Olha que absurdo o que está acontecendo com a gente. Que planeta, não e aí o meu corpo reage gritando, fazendo gastrite, fazendo úlceras, fazendo... enfim. Eu tenho, de vocês médicos que participam do programa, que eu amo inclusive, eu vejo muito falar da questão da imunidade, de melhorar a imunidade, de aumentar a imunidade. Isso. A gente não está deixando nossos filhos terem esse momento de base. Praticarem isso. Imunidade. Eles estão dentro de casa, num período dos 0 aos 7 anos, em que eles teriam que estar mexendo o corpo, teriam que estar correndo, pulando e brincando. Eles estão apertando botões, isso vai refletir lá na vida adulta. O que vai acontecer? Fisicamente já não é uma mesma criança. Nutricionalmente, a gente continua indo no supermercado. Mentalmente, então, o que ela escuta, o que ela vê, são pais ansiosos, correndo, querendo trocar de carro todo ano, ou seja, numa outra dinâmica e preocupação que não era da bisavó, que tinha os 14 filhos e era mãe, inclusive. Naquela época tinha mãe. Hoje nós não temos uma mãe. Hoje nós temos alguém que chega um momento e diz assim: eu preciso trabalhar, vamos para a creche, Você entendeu? Isso é muito triste. A criançada está adoecendo direto. Nesse primeiro momento, começou a febre, eu esquento ou eu esfrio? Então, começou a febre na cabeça, aqui está a lareira, hipotálamo, ela vai caminhar até os pés. Enquanto não chegar no pé e na mão, Vera, a gente tem que lembrar que a bisavó fazia o que? Ela sabia que esquentando os pés e criando a febre no ponto final de aquecimento, aqui em cima, a lareira, opa, já cheguei no final, transpira e baixa a febre. Então, no primeiro momento da febre, que o pé está gelado e a cabeça quente, eu esquento os pés. Vai ter um segundo, terceiro momento, até lá a criança está com 2 meias, calça bem quentinha, vai voltar a febre lá na frente. Se ela estiver toda quente naquele momento em que aumentou a temperatura, é sinal que, rapidamente, por você já estar criando febre no pé, ela chegou numa temperatura e parou. Aí você pode, naquela hora, até tirar a roupinha, deixar mais fresco ou dar um banho morno. Ou seja, a febre tem 2 momentos, um que eu tenho que esquentar os pés, outro que eu tenho que esfriar o corpo todo. Se a mãe segue isso, eu vou dizer que hoje 99% dos meus pacientes não usam mais antitérmico e se usam é uma vez no ano. Na época da minha infância, logo, faz pouco tempo. Ontem. Aqui... a gente tinha aquela coisa da rubéola, catapora. Então a gente tinha várias coisas, sabe? Quando eu peguei... E a nossa imunidade melhorava. Diz que hoje não, hoje está vindo direto logo uma meningite, logo um problema sério. Agora tu trouxe o detalhe. Existem doenças chamadas próprias da infância, rubéola, sarampo, catapora. São doenças benignas, que nós, lembrando, a maioria de nós que estamos aqui, quando a gente estava eu tive catapora e minha avó chamou os primos para brincar comigo. Por quê? Tudo e claro, já tem de uma vez. Na verdade, essas doenças, elas são leves e elas, na verdade, são professoras. Elas exercitam o meu sistema imunológico. Hoje, o que está acontecendo? Esse enxurrada de vacinas que as criançadas estão tomando, não criam a doença, não vivem o processo como tem que viver na real. É como a gente que não vive uma história, vai lá na locadora e aluga um filme, né? Aluga um sonho, uma aventura. Então, o que acontece precisa fazer essa vivência do processo. Se não faz a vivência, você não apreende a coisa. Hoje, o que eles estão fazendo? Meningite, escarlatina, estão fazendo outras doenças. Porque eu treino de alguma maneira. Ou é com bicho leve, ou eu vou começar a ter bicho ruim. E é o que acontece hoje. O que você anda falando tanto, doutor Juarez Furtado? Do quê? Sobre a questão, assim, do povo estar meio anestesiado, pois é. meio paralisado. O que está acontecendo? Então, organicamente, fisicamente, na saúde, nós já vemos isso, estamos anestesiados. O que a gente comentou, acho que foi na rádio, nós chegamos a comentar, é que realmente o ser humano, por que nós adoecemos? Sabe por quê? Porque todo o processo de adoecimento faz com que eu tome conta do meu corpo, com que eu me trabalhe, ou seja, com que eu me aperfeiçoe. Ok? O que acontece? Acontece que quando eu estou nesse caminho, eu não preciso da doença. Esse caminho é de autobusca, meditação. Hoje tem mindfulness, hoje você tem vários temas trazendo, temos que nos conhecer. Aquilo que está naquele livrinho grosso, no início, que dizia assim, conhece a ti mesmo, esse é o segredo para manter saúde. E aí, tendo esse equilíbrio, o que acontece? Eu posso gritar mais, eu faço diferente. Olha que interessante. Estamos anestesiados porque estamos fazendo tudo a mesma coisa, comendo o mesmo lanche, vestindo a mesma calça, pensando da mesma maneira e sentindo, inclusive, coisas iguais. Sabe como que a natureza funciona?
A natureza funciona no diferente, não no igual. Chegamos hoje a ser humanos como estamos, não estamos macaco, porque houve mutação, transformação, aperfeiçoamento. O que nós estamos hoje? Anestesiados. Aí a gente escuta as coisas e acredita nelas. A gente lê coisinhas nas redes e acredita nelas, mas não faz nada de mudança. O que nós estamos precisando é mudança. Nós estamos numa era digital que está exigindo corporal. Se não, sabe o que acontece? Demencial lá na frente. Usamos só a cabeça. O que vai acontecer lá na frente, gente? A cabeça já está pifando. As glias, os neurônios, as mielinas, elas estão se estruturando. Mielina é o que faz com que o meu pensamento seja lógico, correto. Por que o bisavô entra na demência e começa a fantasiar? Porque ele volta lá na vida infância, viver coisas que ele inclusive não viveu. Hoje você sabia que formamos um casal, daqui a 20, 30 anos, para o ímpar, um de nós vai ser demente. Sabia disso? Não. A tendência né? Claro que até lá vamos se descobrir algumas saídas. Mas olha a estatística na progressão desse. Então, assim, anestesia significa isso. Uma parte disso. Obrigada pela visita. Obrigado. Ele agora tem que correr, levar filho. Pegar o filhote que está jogando bola agora. Um abraço para a esposa. Que obrigada bom. pela visita. Venha sempre. Obrigado, querido. O Instituto Hipo proporciona serviços de qualidade através dos cursos de pós-graduação nas áreas de implantodontia, estética e ortodontia. Uma equipe de profissionais altamente reconhecida. Procure agora os nossos serviços e viabilize o seu tratamento odontológico. www.institutohipo.com.br. Direto ao intervalo nós vamos agora, mas a gente volta em instantes com outras informações para você. Até já!